venham, vamos construir para nós uma cidade. Então, aí eu coloquei essas 3 imagens para que vocês pudessem fazer a ligação. Os símbolos da SS é a caveira com os ossos cruzados. As frutas são grandes. Eram essas. Como a gente falar sobre o paganismo da igreja, sem mencionar as interpretações erradas. Pergunte. Corram atrás. Eu vou mostrando de onde eu estou tirando essas informações. Não tem problema, mas vocês também precisam correr atrás. China e Rússia se preparam para uma terceira guerra mundial. Para quem já percebeu, tem acompanhado os eventos, né, que estão ocorrendo na TV, né, você vai reparar que a China ela já está com um material bélico, né, assim, fantástico assim, para combater porta-aviões americanos, para destruir satélite no espaço. O negócio está assim, tá muito avançado. Todo mundo já criou seu bunker. Os Estados Unidos, no aeroporto de Denver, eles já estão cavando há mais de 10 anos, construindo linha de metrô, construindo bunker para poder ajudar político a escapar, entendeu? Tem gente construindo. A Rússia, ela reativou todos os bunkers dela já faz 15 anos. Quer dizer, está todo mundo aguardando o momento em que essa grande guerra vai acontecer mais uma vez. E estamos perto, tá? Os países estão em conflito. Tá? Há bem pouco tempo atrás, eles estavam testando armas climáticas, um no outro. Israel já tem arma climática, Rússia já tem arma climática, Estados Unidos foi o primeiro a ter arma climática. Quer dizer, então o armamento está muito sofisticado e já se consegue até fazer desse fogo do céu se necessário. Tá? No final dos anos 90, a Rússia estava renovando. Tem vídeo disso no YouTube, tá, gente? Os vídeos disso estão no YouTube, tá? Esses vídeos aqui do Apocalipse, se eu não me engano, o Apocalipse Guerra Mundial 3 de 4, se eu não me engano é esse. O 3 de 4, ele mostra as filmagens e fotos dos bunkers feitos pela Rússia e Estados Unidos. São coisas enormes, entendeu? Para abrigar muita gente. E eles estão trabalhando em cima disso. Se eu não me engano, a China tem quase que uma cidade subterrânea, só de base militar lá. A própria Área 51, né, que é o próprio 51º estado americano, ele é uma cidade militar subterrânea. Então, todo mundo está preparado já, entendeu? O único propósito, né, desses bunkers, né, e cidades subterrâneas, né, é servir de abrigo, né, para uma futura guerra, porque não tem outra explicação. Não existe explicação para você fazer um bunker quase 100 metros abaixo da superfície, se não for para você se preparar para algum cataclisma mundial, entendeu? Não tem como não ser, tá? Para um país que estava supostamente quebrado, que era o caso da Rússia, né, gastar o recurso, né, que eles dizem não ter em algo tão caro quanto um bunker, né, é um pouco distante do que a gente entende como uma atitude normal, né, de um país. Então, eles não estão tão quebrados assim. Tá? Mas eles gastaram recursos assim enormes. Só para vocês terem uma ideia, um bunker, né, para dados, né, para tipo data center, né, ele custa numa média de 20 milhões a 40 milhões de dólares, se eu não me engano. É uma média, o valor é muito alto. Só para construir um para dados. Imagina para servir de abrigo, base militar e outras coisas mais. Tem que gastar muito, tem que fabricar muito dinheiro a partir do nada, entendeu? É o único jeito do negócio dar certo. Então, vamos dar continuidade. Mas antes de todas essas coisas, né, lançarão mão de vós. O que ele chama de lançar mão de vós, né? Bem, quem já estudou sobre nazismo, e eu pedi para vocês estudarem sobre o nazismo, né, vocês vão ver que no período antes de Hitler, né, começar a guerra dele com todos os países, né, e ele tentar conquistar, né, o mundo,
ele começou a perseguição. Ele foi até todas as igrejas, ofereceu a paz, igual o Constantino fez. Todo mundo na Alemanha aceitou. 1% disse não. Esse 1% que disse não, Hitler sumiu com a maioria deles, os outros fugiram. Tá? E ele também começou a guerra dele pessoal contra os judeus também. Então, se encaixa exatamente nesse período aqui. Tá? Antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Então, antes que se implante, né, um império mundial, né, vai se acontecer uma perseguição. Muita gente diz que não, que a igreja será arrebatada antes da perseguição. Bem, eu não quero aqui ir contra todos. Aqueles que, por favor, discordarem, perguntem no final. Eu mostro as passagens, tá? Nós vamos passar pela grande tribulação. Eu vou mostrar isso em diversas passagens aqui, tá? Nenhum período histórico da humanidade, né? A igreja primitiva deixou de passar pela grande tribulação. Quando o Império Católico Apostólico Romano se formou, ele realizou uma grande perseguição. Quando o Império Babilônico começou a conquistar o mundo, ele realizou uma grande perseguição antes de terminar a conquista. Então, quando Roma fez a mesma coisa, e assim vai. Então, em todos os períodos históricos, a igreja passou pela perseguição. Tá? Então, no nosso período histórico, não poderia ser diferente. A igreja vai passar pela perseguição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Sinagoga você pode interpretar como religião. Então, as religiões vão colaborar com o Estado, todas elas. Não pense você que a sua vai ser diferente, que não vai. Se você estiver dentro de uma religião, a religião vai estar com o Estado, tá? E ela vai perseguir você se você não aceitar, né, a marca, né, espiritual da besta. Você será perseguido pela própria religião, tá? Conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Eu deixo aqui a minha conclusão. Essa passagem, quem quiser depois eu passo, tá? Mas foi Cristo quem falou, tá? Vamos continuar. Vou mostrar para vocês um livro. Eu quero que o Pedrosa e todos que estão me ouvindo pesquisem esse livro, deem uma lida nele. Esse livro ele tem dados históricos de onde veio o conceito de milenismo. Por favor, leiam, corram atrás desse livro. Se vocês quiserem, digitem que vocês vão achar o PDF na internet de graça dele. Tá? Tem dados históricos ali. E vamos começar a acertar a interpretação do Apocalipse. Eu não estou dizendo que todo mundo está errado. Tá? Eu estou dizendo que existem pontos que precisam ser corrigidos. Não que toda a interpretação que todos aqui já ouviram, ela está 100% errada. Existem pontos a serem corrigidos. É influência de paganismo na igreja. Então o livro é Pré-milenismo, dispensacionalista à luz do amilenismo. Favor pesquisar. O autor é Harold, aí eu já não sei falar. Shelley, acho que é assim que fala. 1909. Vou falar um pouquinho do que está escrito na página 13, tá? De onde veio essa ideia do milenismo, né? Dos 1000 anos de paz na Terra com Cristo, né? Vamos ver de onde isso saiu. Este sistema, né, surgiu com os jesuítas espanhóis entre 1550 e 1630, sendo os pioneiros Padre Ribeira e o cardeal Belarmino, seguidos do jesuíta português Blasius Viegas e o jesuíta belga Cornélio Lápide. Por mais estranho que pareça, no século XIX, esse sistema escatológico
de origem jesuíta, veio a ser aceito por um crescente número de teólogos protestantes na Inglaterra, dos quais o mais expressivo foi João Nelson Darby, pastor anglicano, e logo depois, em 1830, aceito pelos irmãos Plymouth. Como eles fizeram para isso ser aceito por igrejas anglicanas e protestantes? Eles pegaram os seminários e colocaram como mestres e professores dentro dos seminários jesuítas disfarçados, de convertidos. Assim como está sendo feito nos dias de hoje. Você pega um seminário teológico, espalhado aí pelo Rio de Janeiro ou qualquer capital do Brasil, e você encontra uma placa dizendo Seminário Teológico fulano de tal. Aí você resolve olhar o símbolo do seminário. Aí você encontra um simbolismo deles. Aí você começa a falar, peraí, esse seminário não é sério, esse seminário é deles. Foi a mesma coisa que os jesuítas fizeram. Jesuíta e os antigos pedreiros, né, vamos chamar assim, né, ou construtores, eles eram unidos em épocas passadas. Eles eram unidos. Até o rei Filipe o Belo, né, começar aquele massacre, né, e ter matado Jacques de Molay, né. Mas antes disso eles eram unidos. Então, o método, né, de infiltração deles sempre foi um método, né, que eles compartilhavam, né, jesuítas e construtores, né, eles compartilhavam de uma mesma ideia. Então eles se infiltravam nos seminários e entravam com as ideologias, com os pensamentos deles para alunos, para turmas que às vezes atingiam 100 pessoas. E aquelas 100 pessoas que estavam querendo aprender das escrituras eram influenciados por uma mistura de escritura sagrada e pensamento pagão. Isso acontece igualzinho nos dias de hoje, tá? Falar um pouquinho mais. Aqueles que quiserem pesquisar sobre esse assunto, segue mais um livro. O livro conta detalhadamente a origem e o risco da interpretação errada em cima dessa ideia do milenismo, tá? Título. Esse aqui também tem PDF de graça no Google. Qualquer um pega e baixa. Esses livros que eu estou falando, nenhum deles vocês vão encontrar com facilidade em livraria nenhuma. Porque não é do interesse deles ficar divulgando esses livros. Então esses livros vocês encontram hoje em PDF na internet. É igual a situação dos livros do ex-padre Aníbal. Você vai pesquisar sobre os livros do ex-padre Aníbal, você não encontra ninguém vendendo. Aí você entra na internet e está lá os PDFs lá disponíveis lá, porque ninguém tem interesse em ficar divulgando a história podre, né, da religião, né? Então vamos continuar. Esse livro é A Ilusão Pré-Milenista. Tá? O autor é Brian, o nome dele é Brian. Quinquealismo analisado à luz da Escritura. Por muitas portas o paganismo tem entrado nas igrejas, e isto inclui a interpretação, que normalmente a base, né, que todo mundo usa é a base aprendida nos seminários, que estão todos nas mãos deles. A pessoa ela fica anos no seminário aprendendo a ser PhDeus. Ela sai de lá achando que ela é PhDeus, fala com muita propriedade, mas não sabe ela que ela está cheia de fermento. Porque eles é que lideram os seminários hoje.